Você já se pegou distraindo, comendo alguma coisa enquanto fazia uma outra tarefa e de repente acabou e você nem percebeu? Ou indo até a despensa beliscar alguma coisa de novo, mesmo sem nem estar com fome? A gente sabe que esses comportamentos atrapalham a gente de chegar no nosso objetivo, seja ele emagrecimento, ganho de massa ou uma alimentação mais saudável. Então por que que mesmo sabendo disso a gente não consegue mudar? Bom, para entender isso, você precisa saber que existe uma diferença entre comportamento e hábito. Enquanto o comportamento se refere às nossas ações e reações diante de determinada situação, o hábito nada mais é que um comportamento que se repetiu tantas vezes que se tornou automático, fazendo parte já da nossa rotina. Por exemplo, se você come pastel na mesma feira todo domingo de manhã, ou se quando a fome bate você automaticamente já abre o mesmo aplicativo de fast food. Pode ser que essa atitude já tenha se tornado um hábito. Tá, mas será que nosso cérebro só tá sabotando a gente então o tempo todo? Não é bem assim. Ele cria esses hábitos para poupar energia. Eu vou te explicar. Pense em quando você aprendeu a dirigir. No começo era bem difícil. Tinha que se preocupar com a troca de marcha, com os pedais e ainda se preocupar com o trânsito, com o carro do lado. Mas depois começa a ficar mais fácil e se torna um hábito, você nem percebe que está fazendo isso. Agora imagina se a gente não tivesse esses comportamentos que se tornam automáticos e tivesse que prestar atenção em absolutamente tudo que a gente faz. A gente não conseguiria nem andar sem pensar em um passo depois do outro, enxergar a ponta do nariz, lembrar de respirar. Seria praticamente impossível. Então você já entendeu que ao longo da vida a gente vai adquirindo hábitos. E na alimentação também é igual. Alguns desses hábitos podem ter feito sentido para você em algum momento da sua vida, e hoje já não fazem sentido mais, só que a gente continua tendo essas ações. Acontece que esses hábitos já estão tão enraizados na sua rotina que fica difícil mudar. Muitas vezes fica difícil, inclusive, perceber que você está fazendo isso e que está sendo prejudicial para você. Tá, mas e como que a gente muda isso? É hora de voltar a dirigir com consciência. Começa criando um espaço para reflexão. Começa a fazer perguntas como, por exemplo, será que eu realmente quero comer esse chocolate agora depois do jantar? Será que eu realmente quero ir hoje, domingo, para aquela feira? Ou eu só estou fazendo isso por hábito, porque se tornou automático? Esses são os primeiros passos para você retomar o controle dos seus hábitos e das suas vontades. E não se cobre, não se culpe, a transformação não vai acontecer da noite para o dia. Mas se você começar a ter pequenas mudanças que sejam possíveis de seguir dentro da sua realidade, aos poucos você vai conseguir transformar a sua rotina. Uma rotina que apoie de verdade os seus objetivos, seja ele ganho de massa muscular, emagrecimento ou uma vida mais saudável.